Meus irmãos, a Bíblia conta a história de um homem chamado Saul. E este Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei foi Saul. Porém, ao contrário do que se esperava dele, Saul foi um dos piores reis de Israel, chegando ao ponto de ele mesmo se matar. Ele mesmo tirou a própria vida dele. Então, a vida de Saul é um exemplo a não ser seguido. E durante a sua vida, esse homem ele cometeu muitos erros. E nessa noite eu quero falar sobre isso. Como nós podemos aprender com os erros que Saul cometeu. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. O primeiro erro de Saul foi que não era da vontade de Deus que ele fosse rei. Esse foi o primeiro erro da vida de Saul. Um erro que não foi somente dele, mas de todo o povo, como nós vamos ler aqui no capítulo 8, versículo 1 ao 7. Diz: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juiz. Irmão, vamos parar um pouco aqui, só para comentar algo. A gente leu o versículo 3, preste atenção. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 ao 7. Preste atenção, irmão. O profeta Eli foi quem criou Samuel. Ana fez um voto com Deus e disse: Deus, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele ao Senhor. E ela fez. A Bíblia diz que quando Samuel desmamou, Ana pegou Samuel e entregou na casa do Senhor aos cuidados do profeta Eli. E este profeta Eli, ele tinha 2 filhos, que olhe, eram pessoas terríveis, faziam tudo aquilo que não era para fazer, tudo de mal que você possa imaginar, os filhos de Eli fizeram. E a Bíblia diz, deixa bem clara, que a culpa dos filhos de Eli serem daquela forma, era por causa de Eli. A Bíblia diz, os filhos de Eli eram dessa forma, porque Eli não repreendia os seus filhos. Morreu os filhos de Eli, morreu Eli, uma desgraça só sobre aquela família, porque Eli não criou os filhos dele como ele deveria ter criado. Do outro lado nós temos Samuel, um homem de Deus, um dos maiores profetas que já existiram. Ele era um exemplo para os filhos dele, mas mesmo assim, os filhos de Samuel não quiseram servir a Deus. Irmão, quando a pessoa não quer prestar, quando a pessoa não quer servir a Deus, só ore, só entregue a Deus. Você como pai, como mãe, você não pode carregar o fardo que Eli carregou. Qual foi o fardo que Eli carregou? Ele não ensinou aos filhos dele aquilo que ele tinha que ensinar, e veio destruição sobre toda a casa dele. Provavelmente Samuel ensinou, mas os filhos de Samuel não quiseram saber de Deus. O nosso dever para os nossos filhos, com a nossa casa, com a nossa família, é ensinar o Evangelho, ensinar Jesus, falar da Bíblia e deixar Deus agir. Ninguém é responsável pela salvação de ninguém. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Por mais que a pessoa ela tenha uma má criação, se ela quiser ser alguém que preste, ela consegue ser alguém que preste. Basta querer que Deus ajuda. Não é verdade, irmãos? Da mesma forma é no mundo espiritual. Se a pessoa quiser servir a Deus, não importa lá onde a pessoa cresça, a pessoa serve a Deus. Se a pessoa não quiser servir a Deus, pode crescer na igreja. O nosso dever como pais, como mães, é ensinar. Agora ensinar o Evangelho. Versículo 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel
a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, Samuel, em tudo que eles te disserem, pois não rejeitaram a você, antes eles rejeitaram a mim, para eu não reinar sobre ele. Irmão, o primeiro erro de Saul, que não foi um erro somente dele, mas de todo o povo, foi que Deus não queria um rei sobre Israel. Porque você acabou de ler no versículo 7, Deus é quem era o rei de Israel. Mas os homens queriam que não, nós queremos um rei, que nem todas as outras nações têm um rei, nós queremos ter um rei também. Ele disse o que a Samuel: Samuel, faça o que o povo quer. Eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Irmão, este foi o primeiro erro da vida de Saul. Saul começou a cair aqui, já não foi nem levantado o rei, já começou a cair aqui. Meu querido irmão, minha querida irmã, preste atenção no que eu vou falar para você, não se engane. Tem gente que deixa ser enganado facilmente pelo diabo. Nem tudo que dá certo é porque Deus está no negócio, irmão. Não, pastor, mas está dando certo. E onde é que diz na Bíblia que para alguma coisa dar certo é porque Deus está no meio? Onde é que diz isso na Bíblia? Não diz, irmão. Irmão, os traficantes estão aí vendendo. Deus está com eles. Pessoa que abre uma empresa toda ilegal e está crescendo desonestamente, mas está crescendo, Deus está com ele. As pessoas que mentem, adulteram o evangelho para ganhar dinheiro, as igrejas estão cheias, mas Deus está com ele. O começo do reinado de Saul foi uma bênção, irmão. A Bíblia diz que Saul ele era até um homem bonito, formoso, um homem de guerra. Estava tudo dando certo, mas não era da vontade de Deus que Israel tivesse um rei, porque o povo era para ser guiado por Deus, como sempre foi. Era para Deus falar com o profeta falar para o povo. Não havia necessidade do povo ter um rei. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Nós temos que agir conforme a vontade de Deus. Pastor, se Deus não queria um rei, por que Deus permitiu? Você acha que Deus ele obriga eu e você a fazer a vontade dele? Você acha que é a vontade de Deus, que Deus obrigue você, que Deus obrigue a mim, a gente fazer a vontade dele? Não é da vontade de Deus. Irmão, muitos de nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não da forma que eu quero, da forma que me agrada, mas depois vai dar errado. Depois vai dar errado, depois vamos quebrar a cara, e não podemos colocar a culpa de maneira nenhuma no Senhor. Às vezes a pessoa ela quer algo, ela não, eu vou orar para ver se Deus me confirma. Aí tudo que a pessoa escutar não é Deus confirmando, tá vendo? Olhe o coração enganando. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Irmão, eu não tenho que ser guiado pelo meu coração, eu tenho que ser guiado pela palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz é o que eu tenho que acreditar. O primeiro erro de Saul foi que Deus não queria um rei. Irmão, tem coisa na nossa vida que Deus não quer. Tem coisas na minha e na sua vida que Deus não quer, mas pela nossa teimosia, pela nossa rebeldia, Deus permite. Sabe o que aconteceu? Se você já leu 1 Samuel, Reis, Crônicas, o povo, por causa da rebeldia dos reis que eles levantaram, ficaram presos 80 anos na Babilônia. 80 anos. Eu pergunto para vocês, isso era a vontade de Deus? Sim ou não? Não. Deus chamou este povo para reinar. Deus disse que Israel, se você se vir a mim, as outras nações do mundo vão olhar para você e ver que eu sou com você.
Você vai ser bendito na cidade, vai ser bendito no campo. O que você fizer, eu vou ser com você. Israel quis? Não. Israel não quis. Irmão, as coisas que nós fazemos errado, você pode não colher hoje a consequência, mas amanhã nós vamos colher. Os nossos pecados não arrependidos têm consequências. Deus só perdoa quem se arrepende. Quem não se arrepende nunca será perdoado por Deus. Deus só perdoa aquele pecador que se arrepende. Deus era para ser o rei do povo, mas o povo não quis. O povo queria um homem. Não, eu quero ter um homem me guiando. Se não tiver um homem me guiando, olha, eu nem sei o que é que eu faço da minha vida. Quantas pessoas não são assim hoje? Não, tenho que ter um homem me guiando. Se não tiver um homem me guiando, pastor, se não tiver um homem direcionando o tempo todo, eu tenho que fazer isso e aquilo. Quem tem que ser o rei da nossa vida é Deus. E não ninguém. Homens são falhos, homens erram. O homem pode dizer, olha, Deus está me mostrando isso, quando Deus não está falando nada. E se você não tiver o Espírito Santo e acreditar, você vai cair na conversa do homem. O homem é falho. O homem é falho, a igreja é falha. Qualquer instituição que o homem esteja no meio é falha. Somente Deus não erra. Somente Deus, irmão, não é falho. Muitas coisas Deus não quer, mas Deus permite para a gente aprender. Irmão, tem pessoas, 99,9% dos seres humanos, que só aprende quando quebra a cara. Sabia disso? Tem pessoas que Deus não quer algo na sua vida, mas Deus diz, eu vou permitir para você aprender. Eu vou permitir para você aprender a ouvir a minha voz. E às vezes é como se Deus pegasse você e colocar dentro de um liquidificador. Agora eu vou quebrar você. Agora eu vou ensinar você a você ouvir a minha voz e a obedecer. Irmão, se Deus não quer algo na sua vida, não insista. Se Deus está afastando alguém da sua vida, não insista para que esta pessoa permaneça na sua vida. Às vezes Deus está afastando as pessoas da nossa vida. Às vezes é resposta de oração, e nós não permitimos que Deus afaste as pessoas da nossa vida. Nós estamos correndo atrás daquilo que Deus está levando para longe, daquilo que não agrada a Ele, daquilo que não é da vontade dEle. E uma hora nós vamos quebrar a cara, meus irmãos. Nós temos que fazer só aquilo que Deus quer. Nós temos que fazer só aquilo que Deus quer. Irmão, olhe para o mundo. A desigualdade que existe no mundo, as mortes, os assassinatos. Eu pergunto para você, será que isso é da vontade de Deus? É claro que não é da vontade de Deus. Mas todo o mal que existe no mundo, existe por causa do homem, do pecado do homem. A mulher se envolve com um homem que não presta. O homem não quer nem assumir o filho, o homem vai embora. A mãe cria o filho sozinho, o filho cresce revoltado, vira um bandido, vira um ladrão, daqui a pouco está matando, roubando. Aí tem gente que quer colocar a culpa em Deus, né? Aí, como Deus é mau, é o homem, irmão. É o homem, a mulher que não mede as consequências dos seus atos, quer fazer as coisas pela emoção, e lá na frente vai dar errado. Portanto, irmão, faça somente a vontade de Deus. Aquilo que Deus já falou para você que não quer na sua vida, não queira insistir. Viva a vontade real de Deus e não a vontade permissiva de Deus. Então esse foi o primeiro erro de Saul, é que Deus não queria ele lá. Irmão, aquilo que Deus não abençoa, aquilo que Deus não quer, vai dar errado. Aquilo que a mão de Deus não está por cima para abençoar, vai dar errado, vai ter consequência, vai dar dor de cabeça. Nós temos que dar ouvido somente a Deus e a voz de Deus, em nome de Jesus. Agora vamos aqui no capítulo 15, irmãos, versículo 1, 1 Samuel 15, 1. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi que Saul, ele não fez aquilo que Deus mandou, ele agiu com rebeldia. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, diz: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo.
sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Irmão, a ordem era para Saul destruir tudo, não era para sobrar nada, nem os animais. 4. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pés e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram ao Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Começou errado. 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está de frente ao Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Qual foi a ordem de Deus, igreja? Destrua tudo. Foi o que Saul fez. Vamos perdoar o rei, as vacas que prestar vamos levar, as ovelhas que prestar vamos levar. Mas essa não era a ordem de Deus. Isso não era, irmão, aquilo que Deus queria. Irmão, tem pessoas que ela pensa que engana a Deus. Tem pessoas que querem se fazer de doido, de sonso com Deus, pensando que está enganando ao Senhor. Não, vou destruir só o que eu não quero, agora o que eu quero eu vou levar. O rei, você está perdoado, o rei. O rei que Deus tinha mandado destruir. Irmãos, não existe fazer a vontade de Deus pela metade. Não existe eu fazer a Deus só que não, isso aqui me agrada, isso aqui eu vou fazer. Não, isso aqui na palavra de Deus não me agrada, isso aqui eu não vou fazer não. 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. E esse levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e veio a Gilgal. Versículo 14. Então disse Samuel, aliás, versículo 13, vamos ler o 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra. Irmão, olha a mentira, olha o descaramento. Irmão, não adianta a gente esconder algo do homem, se Deus está vendo. Não adianta, irmão. Não, vou ali naquele bar. Aquele bar ele é longe da igreja, nem o irmão da igreja vai ver. Aí ninguém deve satisfação nem o irmão da igreja, deve a Deus, nem a mim. Você deve satisfação a Deus. Não deve satisfação à igreja, nem ao pastor, nem aos irmãos da igreja, a Deus. Irmão da igreja não salva ninguém, pastor não salva ninguém, quem salva é Deus. Então não adianta eu pensar que estou fazendo algo escondido dos irmãos, do meu pastor, e Deus está vendo. Adianta de quê? Quem perdoa é Deus, quem lança no inferno é Deus, a Bíblia diz. Irmão, tudo que nós fazemos escondido do Senhor Deus, Ele está vendo. Nós temos que pedir perdão ao Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor que Ele nos perdoe. A questão não é um homem ver, é Deus ver. É o Senhor que está contemplando a mentira de Saul, pensando que estava enganando Deus, coitado de Saul, e pensando que estava enganando o profeta do Senhor. Fiz o que você pediu, Samuel, aquilo que Deus mandou, eu fiz. Mentira.
Irmão, Saul era descarado, irmão. A pessoa, quando ela vai perdendo a presença de Deus na vida dela, a pessoa ela vai mudando. Jesus Cristo não disse que vem 7 demônios pior nas costelas da pessoa? É desse jeito. Se você bebia muito, agora você vai beber 7 vezes mais. Se você fazia algo muito errado, agora você vai fazer 7 vezes. Agora que o diabo vai brincar com você mesmo. Você teve a oportunidade de conhecer a verdade, desprezou a verdade, irmão. Agora segure que o diabo, como diz o povo, vai vir com gosto de gás sobre, né? Diz sobre a sua vida. Irmão, nós não podemos ser como Saul, pensar que eu estou enganando a Deus, que nem aquele casal Ananias e Safira. Lembra de Ananias e Safira? Eles venderam a propriedade e foram ofertar aos pés dos apóstolos de Pedro e mentiram. Pedro perguntou: vocês venderam por tanto? Ele foi: vendemos por tanto. Aí Pedro: por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? O dinheiro não era de vocês? Se você não quisesse ficar com dinheiro, você não ficava com dinheiro. Por que vocês vieram mentir ao Espírito Santo? Na mesma hora Ananias caiu morto, duro para trás. Aí depois a mulher dele veio, mentiu também, morreu também. Irmão, Deus vê todas as coisas. Deus vê tudo, irmão. Eu vou fazer isso aqui, mas Deus me perdoa, né? Irmão, Deus só perdoa quem se arrepende. Deus só perdoa quem se arrepende. Versículo 14. Então disse Samuel: que barulho, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram. Quem trouxe? Trouxeram, né? Nem disse fui eu, não. Trouxeram, Samuel. Porque o povo perdoou. Irmão, vou falar um negócio para você. A pessoa que ela está errada, que ela está longe de Deus, a culpa do pecado dela nunca é dela, é sempre de outra pessoa. Prestou atenção nisso? Não, eu não vou para a igreja, pastor, é por causa do meu esposo que não deixa. Eu não vou para a igreja, pastor, é minha mãe que não deixa, é a chuva, pastor. A pessoa que ela está longe de Deus, ela nunca reconhece os seus erros. A pessoa que ela está longe de Deus, ela nunca reconhece as suas falhas. Ao contrário de quem é um verdadeiro servo do Senhor, que diz: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, me perdoe. Quem está longe de Deus, não é minha esposa, não é meu filho. Saúl disse o quê? Foi o povo perdoou, o povo trouxe. Irmão, quem está arrependido, fala tudo, confessa tudo, não fica ocultando nada não. Continuando, o povo perdoou Samuel, ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, temos destruído. Não, Samuel, só isso. Deus mandou destruir tudo, mas a gente mudou, viu? A gente perdoou o rei, a melhor vaca, o melhor boi, a gente trouxe para nós. Agora o resto, a gente destruiu tudo. Queridos irmãos, ou eu faço a vontade de Deus conforme ela tem que ser feita, ou eu não faço a vontade de Deus. Ou eu ajo diante de Deus, da palavra de Deus, como Ele já deixou claro na palavra dEle que eu tenho que agir, ou eu não faço a vontade de Deus. Irmão, Deus ninguém enrola, Deus ninguém engana. A ordem foi: destrua tudo. 16, versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foi por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, destruí totalmente. Mas o povo, olha, sempre o pecado é sempre do outro, né? Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas
o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Irmãos, olha a desculpa de Saul. Deus usando Samuel para repreender ele era para fazer o quê? Eu errei, Senhor, me perdoe. Foi o que ele disse. Não, Samuel, peraí, deixa eu explicar. A gente trouxe a vaca e o boi, foi para oferecer sacrifício a Deus. Quem nunca viu isso? A pessoa quer justificar um erro dizendo que alguma coisa é para Deus. Quem nunca viu? Não, olha, eu não sou dizimista, mas o meu dízimo eu dou aos pobres. Quem nunca ouviu essa história? O meu dízimo eu dou aos pobres, eu ajudo os pobres. Mentira, eu duvido todo mês você ajuda o pobre. Se ajudasse era bom, né? Duvido, irmão, que nem Judas. A Bíblia diz que quando a mulher quebrou o perfume, ungiu Jesus, Judas disse: oxe, para que fez isso, esse perfume? Dava para dar comer a tanto pobre. Aí a Bíblia diz, Judas disse isso porque ele tomava conta do dinheiro do ministério de Jesus, e ele roubava o que caía na bolsa. Está vendo, irmão, como é que o diabo age na vida da pessoa, que ela não tem temor? Não, eu fiz o que era errado, mas foi para fazer a vontade de Deus. Irmão, uma hora a mão de Deus pesa. Sabia disso? Se a gente não se arrepender, o mal vai vir sobre nós, igreja. Se a gente não quiser se arrepender daquilo que a gente faz de errado, irmão, a mão de Deus vai pesar sobre a nossa vida. Porque se eu vivo como Saul vivia, é porque eu nunca fui salvo, irmão. Porque uma pessoa que ela é salva, ela não age como Saul agiu. Quem é salvo quando peca, ele se arrepende. Quem é salvo quando é repreendido por Deus, se desmancha diante da presença do Senhor. Saul não, mentindo, inventando desculpa em cima de desculpa. Não é para oferecer sacrifício. Mentira, irmão. Ele queria fritar os bois para comer. Queria fazer um churrasco lá na casa dele. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de morte. Não, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfia, aliás, versículo 22, irmão, 22, viu? Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou, para que não sejas mais rei. Irmão, olha que palavra dura Samuel falou. Saul querendo se desculpar, Samuel disse: Saul, era melhor que você tivesse obedecido a Deus do que querer oferecer sacrifício falso a Deus. Você rejeitou Deus, agora Deus rejeita você. Irmão, Saul, ele caiu, ele foi rejeitado porque ele foi rebelde à voz de Deus, porque ele foi rebelde àquilo que Deus falou. Nós não podemos ser rebeldes àquilo que Deus fala conosco. Às vezes, talvez Deus falou algo no seu coração para você fazer, você está resistindo, sendo rebelde ao Senhor. Não age assim, irmão, porque Saul agiu assim e ele findou se matando. Perdeu a salvação, perdeu a sua vida, perdeu o reinado e se matou. No céu ele não deve estar. No céu ele não deve estar, por tudo que ele fez, ainda por cima ter se matado, ele mesmo se matou. A Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Irmão, se você está porventura indo no mesmo caminho de Saul, pare hoje. Se você está sendo rebelde à voz do Senhor, pare hoje de ser rebelde à voz do Senhor. Faça aquilo que Deus tem mandado você fazer. Para finalizar, capítulo 18, em nome de Jesus, versículo 7. Por último, Saul, ele era uma pessoa orgulhosa. 1 Samuel 18, 7. Primeiro Samuel capítulo 18, versículo 7. E as mulheres, tangendo
respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão somente o reino? Irmão, olha que situação. Por causa de uma música, feriram Saul. Uma música conseguiu ferir o orgulho de Saul. Irmão, uma das principais características da pessoa que ela está longe de Deus, que ela não nasceu de novo, chama-se orgulho. Orgulho. Porque nós que nascemos de novo, nós que fomos salvos, nós entendemos que nós não somos melhores do que ninguém, e somos salvos pela graça de Jesus. Não é por aquilo que fazemos, mas porque Jesus olhou para nós, teve misericórdia de nós e nos salvou. Irmão, lembre, Satanás, quando estava no céu, certo dia olhou para ele e disse: eu sou bom demais para ser só anjo. Olha, eu sou bonito demais para ser só um anjo. Eu quero ser Deus. E foi expulso do céu. Orgulho foi o pecado responsável por Satanás ele ter sido expulso do céu. Se o orgulho fez com que um anjo perfeito fosse expulso do céu, imagine aí você, que não somos nem anjos nem perfeitos, somos pecadores. Se você é um servo de Deus, não pode existir orgulho na sua vida. Se existir orgulho na sua vida, o seu fim vai ser como Saul, está longe de Deus, está longe da presença de Deus. Uma pessoa que tudo fere, todo aquilo que fala fere. Não se fala, me feriu o meu orgulho, feriu o meu ego. Versículo 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Olha aí, irmão. E aconteceu ao outro dia, que o espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul. E Saul fazia o que, irmão? Profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Deixa eu explicar para você um negócio aqui, irmão. Quando a Bíblia diz assim, um espírito mau da parte de Deus estava sobre Saul, na verdade não era isso que estava acontecendo. O que é que estava acontecendo? Saul rejeitou Deus. Foi o que aconteceu. Um demônio se apoderou de Saul, como se fosse um espírito de loucura sobre a vida dele. Mas por que, pastor? A Bíblia diz que era um espírito da parte de Deus. Porque antigamente os irmãos, nesse tempo aqui, irmãos, 5.000, 6.000 anos atrás, eles não tinham o entendimento que nós temos hoje acerca de Deus. Os irmãos nunca tinham ouvido falar em demônio, e a Bíblia não existia, estava sendo escrita, Deus estava se revelando. O que é que eles pensavam? Não, é um espírito da parte de Deus, mas não era, era um demônio. Um demônio que atormentava Saul. E o que era que Saul fazia quando o demônio vinha sobre ele? Profetizava. Profetizava. Irmão, tem gente, não, fulano profetiza, então é um homem de Deus, uma mulher de Deus. O demônio profetizando aqui era o quê? Demônio profetiza, demônio fala em línguas, demônio mente para enganar. A Bíblia diz que ao diabo seria dado poder dele se transformar em um anjo de luz para enganar as pessoas. Imagine para revelar a sua vida, revelar com quem você é casado, seu CPF, que tem esse negócio agora, não, seu CPF é tal. Eu fico pensando, meu Deus, o que é que Deus quer estar revelando o CPF do povo? Imaginou o Espírito Santo querer isso? Não é verdade? Não, o Espírito Santo revelou meu CPF, como o culto foi abençoado, porque Deus revelou meu CPF. Quem já viu? Quem já viu, irmão? O povo é tão sem Deus, tão sem entendimento da palavra, que às vezes é um demônio que está falando. A pessoa fala, Deus comigo. Aqui, o demônio vinha sobre Saul, Saul profetizando. Imaginou Saul profetizando com um demônio na vida dele? Quando Davi tocava a harpa, o demônio se aquietava. Irmão, tudo isso aconteceu com Saul,
porque ele foi rebelde à voz de Deus. Irmão, Saul tinha tudo para ter sido um grande rei, para ter reinado muitos anos, mas ele não quis. Igreja, são nossas atitudes, é o nosso pecado, é o nosso erro que nos afasta de Deus. Se você está assim como Saul, irmão, peça perdão a Deus. Se você está vendo que você está assim como Saul, rebelde contra Deus, sendo uma pessoa orgulhosa, querendo agir contra a vontade de Deus, se arrependa, pare hoje e cumpra somente a vontade do Senhor, porque se Saul tivesse se arrependido, Deus tinha perdoado ele. Mas Saul não quis se arrepender. Saul não quis. Ele quis continuar pecando, ele quis continuar errando. E ainda por cima, o demônio que estava nele queria matar Davi. Olha o que diz o versículo 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Irmão, quem tem demônio quem tem demônio não gosta de quem tem o Espírito Santo de Deus. Saul, volta a dizer, tinha tudo para reinar muitos anos, ser próspero, um rei abençoado, mas ele não quis. Igreja, não seja como Saul, seja como Davi. Ande diante de Deus, seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Viva conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus quer para você. Se você diz: pastor, não sei o que é que eu faço na minha vida, me dê uma direção. Peça uma direção a Deus e leia a palavra de Deus. Deus vai direcionar você para aquilo que você tem que fazer. Não seja como Saul, irmão. Peça perdão, se arrependa. Peça perdão ao Senhor. Ele está disposto a perdoar todo aquele que quiser se arrepender, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Cristo nessa noite.